Olá, 25 de novembro de 2022. Sou Lars Comar no nosso resumo descomplicado da economia. Sexta-feira de Black Friday. Bom, e para o moveleiro, como anda o faturamento? Vamos olhar um pouquinho do faturamento da indústria moveleira. Eu faço sempre um comparativo com 2019 e valores em quilo, ao menos do grupo AD. Por que isso? Valores em quilo você faz com que o valor monetário, a inflação, não atrapalhe a conta. E a nossa reclamação é que caiu muito. Será? Vamos lá. Se eu for pegar a média 2019 e transformar ela num padrão, eu tenho 100%. 100% é a média que se faturou em 2019. De lá para cá, nós tivemos um crescimento de 2020 de 12%, 2021 faturou 10% a mais. E como é que está 2022? Até outubro, se faturou 96% do que fez em 2019. Praticamente vem mantendo o valor em quilo. Aí vem aquela reclamação de sempre, Lércio, mas o mercado está muito ruim. Como a gente pode falar que não, que está faturando mais ou menos igual? Bom, dá para ter, em partes, algumas explicações. Até o mês de setembro, eu vinha realmente equilibrado. De outubro para cá, esse valor desequilibrou. Nós temos que ter em mente que o crescimento ou a oscilação de faturamento 2019 para 2022, tanto por indústria de imóveis como por lojista comprando, não foi a mesma. O mercado ele acaba andando de uma empresa para outra. E eu trouxe alguns dados que provam isso. Vamos lá. Por que eu falo que até setembro foi bem? Se nós formos olhar o faturamento de setembro de 2022, foi 102% da média, o setembro de 2019, 101% da média, vinha muito parecido. Outubro de 2019, 118% da média de 2019, 118. Esse ano, 107. Já temos uma queda real de 9 pontos percentuais no mês de outubro. Em novembro, ele chegou a 127, 27% acima da média. Nós sabemos que esse ano não chega nesses 27% acima da média de 2019. Ou seja, no mês de novembro, vai sim haver uma queda perceptível muito maior, real. Se for comparar ao que aconteceu em 2020, no ano seguinte, onde outubro e novembro beirou 140, 146% dessa média, significa que se em novembro de 2019 foi 27% a mais, em 2020 foi 40% a mais. E nós não vamos chegar nos 100% esse ano, praticamente nós temos uma queda de 30%, 40% real em relação a 2020, ou que seja aí 25%, 30% sobre 2019, novembro para novembro, e uns 40% com relação a novembro de 2020. Aí isso justifica as empresas com estoque alto, tanto fornecedor, indústria de imóveis, lojista, e essa dificuldade que nós temos de venda, empresas diminuindo o fornecimento, inclusive de matéria-prima, empresas parando fábrica para poder equilibrar a oferta, porque sabe que a oferta está muito alta em relação à demanda. Seguindo o comparativo, na semana anterior, nós perguntamos: você sabe como está o seu mercado principal? Por quê? As regiões oscilaram de 2019 para cá de uma forma diferente uma das outras. Dessa vez, não. Dessa vez, eu vou te perguntar: você sabe como está o seu cliente principal? Dá diferença. Nessa próxima semana, na sexta-feira, haverá uma reunião do Grupo AD, das empresas que formam o Grupo AD, e nós vamos abrir muitas informações. Eu trouxe uma pitadinha, sem identificação, é claro, de alguns dados, para vocês verem como a coisa é dinâmica, como tudo pode interferir. Dado de realidade, dentro do próprio grupo. 65% do faturamento das indústrias de imóveis, a média do grupo, está nas mãos dos 20 maiores compradores. Todo mês, os 20 maiores compram praticamente 2/3 de tudo que é vendido. O outro 1/3 gira na mão de aproximadamente, na média, 360. Algumas empresas vendem para 100, 120 lojistas por mês, outras batem ali 700, 800, quase 1.000, mas a média diz isso. Então, 2/3 do faturamento estão nos 20 maiores, 1/3 do faturamento estão nos outros 360. Porém, se eu for fazer um comparativo, peguei dois exemplos entre duas lojas que estão entre as 8 que mais compraram nos últimos 12 meses do grupo. Obviamente sem identificação, mas comparando aqui em 2019 o peso de uma e o peso da outra, não é um valor monetário. Digamos que a média desta rede de loja em 2019 foi 100%,
em 2020 ela bateu 44, 2021 ela faturou praticamente igual a 2019, esse ano ela vem com 44 novamente de crescimento. Então, se a tua venda está concentrada nesta loja, ela está comprando do grupo 44% a mais do que foi em 2019. Ela está crescendo. Porém, se a sua venda foi para esta outra rede de loja, também entre os 8 maiores compradores, ela comprou em 2019 100%, em 2020 70%, 2021 80% e esse ano ela vem comprando 43%. Se a tua maior venda, se o faturamento dessa loja pesa dentro da tua empresa, caiu 60% praticamente, 57%, a compra dele, do geral, não foi somente contigo. Depende da opção que você tomou de uma com outra. Fazendo uma comparação em reais, em dinheiro daí, tá? Dessas duas empresas. Azul é uma empresa, vermelha é outra. As duas tinham um volume em 2019. Essa de azul ela veio caindo até chegar nos 43% de agora. Essa que tinha a vermelha, em 2019, ela comprava monetariamente metade do que essa rede em azul comprava. Hoje, ela está comprando praticamente o dobro. Qual a diferença grande que nós temos nesse caso? Se você se aliou a um ou algumas empresas clientes, elas podem, de 2019 para cá, ter aumentado seu volume de compra. Se ela está vendendo com lucro, prejuízo, agressividade, não é essa a questão. A questão é, ela está comprando 50% a mais, enquanto algumas podem estar comprando 50% a menos. É mais do que isso ainda, tá? Eu fiz um outro comparativo onde vamos pegar as 8 como somando as 8 maiores compradoras do grupo, que são as 8 que você conhece, tá? Pensa nas 8, vai bater, todo mundo sabe quem são os 8 maiores compradores. Se eu somar esses valores do que elas compravam em 2019 e comparar proporcionalmente 100%, proporcionalmente o que está sendo comprado em 2022 e pegar o restante de todos os outros indústrias mobileiras que compraram do grupo, foi mais de 4 bilhões de faturamento em um ano, um dado bem representativo. Eu vou ter um dado desta forma. As duas com 100%. Em azul, eu tenho 16 mil lojas. São 16 mil lojas restantes. Tem as 8 maiores e tem as 16 mil restantes. Comparei o que as 8 compraram em 2019. As 8 compraram em 2019, em 2020, juntas, compraram 96%. Em 2021, juntas, caiu para 88%. Em 2022, junta, caiu para 73%. E o pulverizado? Pulverizado a partir do nono, tá? Do nono ao décimo, a 16 mil, nem sei como dizer isso. Do mesmo volume que era 100% em 2019, compraram 22% a mais em 2020, 25% a mais em 2021 e agora estão indo com 7% a mais do que compravam lá. Como que elas conseguiram comprar muito mais em 2020 quando faltou produto? Eu te respondo, elas são pequenas e elas fizeram pressão na indústria, conseguindo tirar esse pouquinho a mais. Dificilmente as grandes conseguiam tirar quando faltou produto para todas. Depois que tem produto, também a briga de preço faz com que haja uma certa limitação, até quanto eu posso baixar. Em resumo, se você tem uma venda muito concentrada nas 8 maiores, você pode ter tido uma queda de 27% no teu faturamento em quilos de 2019 para cá, apenas porque elas compraram menos móveis, compraram outras coisas. Hoje se vende eletro, material de construção, ampliou o leque. Se você trabalha com as demais, e lógico, nono, décimo primeiro maior comprador não é pequeno, mas eles, somado aos 16 mil, estão comprando 7% a mais. Por isso que quando nós olhamos a conta, fala, Lércio, como pode estar o mercado comprando 98% do que comprou em 2019? Por isso, porque uma parte dos clientes diminuiu, mas uma parte não. Depende de cada indústria o quanto ela concentrou ou não e em qual cliente ela acertou. Ao ponto de que, se você for pegar entre os 16, aí não mais 8, entre os 16 que mais compraram do grupo, e você, supostamente, fazer uma brincadeira aqui, entre os 16 maiores, dos 16 mil total cliente do grupo, só os 16 maiores, e você vendeu para os 3 que menos cresceram, ou que caíram, o faturamento médio está caindo em quase 50% de 2019 para cá. Se por uma sorte você se aliou ou são principais na tua carteira, os 3 entre os 16 maiores, 3 entre os 16 maiores que mais cresceram, você pode ter crescido 250%. Foi esse o aumento de compra que eles tiveram. É bastante interessante?
é bastante interessante. O quanto pesa o parceiro com que você acaba escolhendo. Eu quero vender. Lógico, todo mundo quer vender. Só que depende do parceiro que você encontra. Nós vamos discutir isso dentro do grupo, mas existem casos grandes, com quedas de 70% de gente que comprava muito. E é aí que a gente tem que acompanhar bem de pertinho. Vamos seguir com outras informações? Mantenha os pés no chão, só lembrando todo mundo, matéria bem interessante. 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Às vezes a gente sai do chão e esquece desse detalhe, tá? 7 em cada 10 brasileiros ganha até 2 salários mínimos. Aqui está a divisão. Eu fiz uma divisão em gráfico de pizza que eu acho que fica melhor a visualização. Gente, essas são as pessoas que consomem aqueles 200 e tantos bilhões que entram de renda todo mês no Brasil, está dividido para essa galera toda. E qual o volume? 36%, praticamente um terço, recebe até 1.212. Salário, aposentadoria, pensão, até 1.212. O que você consegue comprar recebendo 1.212? Outro um terço recebe de 1.212 a 2.424, ainda apertado. Por isso, quase 70% em 2 salários mínimos. Um terço recebe acima de 2.424, mas não se iluda, esse acima pode ser 2.424, pode ser 2.424, mas ele cai nessa mesma proporção. Fica claro porque a promessa de comer picanha, a promessa de um salário maior, acaba atingindo muito o público em quantidade, porque o valor da renda é muito baixo. Quando nós fazemos móveis, isso aí acaba influenciando até no tipo de móvel. Se eu quero trabalhar com um tipo de móvel num padrão muito maior, padrão alto de verdade, material assinado e tudo mais, eu vou atingir esse público que não tem muita dificuldade financeira. Se eu quero produzir um móvel popular, que eu preciso trabalhar com esse público, e vale a pena, é um mercado muito bom, mas nós temos que ter consciência de que esse público melhora a renda aos pouquinhos. 6 centão lá pesa pra caramba, um aumento de energia pesa pra caramba, um combustível subindo, diminuindo, acaba alterando o que sobra no final do mês para ele poder gastar, principalmente com móveis. Dentro dessa escala, ele tem que fazer escolhas. Demanda ele tem sempre, para tudo, para tudo. É, eu ouvi hoje na rádio uma matéria que falava sobre a participação das pessoas nessa Black Friday, que saíram de casa e foram para as lojas físicas, fizeram fila. A grande maioria dessas pessoas não sabia o que comprar. Veja bem, a demanda é tão alta que as pessoas param na frente de uma loja e esperam entrar. Aquilo que elas olharem e falar, não, isso aqui está bem mais barato mesmo, ela vai comprar. Ela foi para comprar um fogão, ela foi para comprar um guarda-roupa, ela foi para comprar. Não, ela simplesmente foi comprar qualquer coisa. Ela precisa de tudo. Demanda tem. O que precisa é a grana. E já não cai mais em ilusão. Nós temos uma população 90% com acesso à internet. Mas ganha até 2 salários mínimos, mas acesso à internet todo mundo tem. A pessoa pesquisa na hora. Dobrar o preço e dar 50% de desconto, acabou. Isso já não existe, não dá resultado mais em volume de venda. Os economistas erram bastante, mas se está ruim para os nossos países de primeiro mundo, imagina para a gente. Vamos olhar o que eu quero dizer com isso. Matéria da China. Economistas cortam projeção de crescimento do PIB por conta dos casos de Covid. Estamos falando da segunda maior economia. A maior economia, gigante dos negócios dos Estados Unidos, apontam recessão. Dizem que se já não está em recessão, ano que vem os Estados Unidos entra. Na zona do euro, a recessão começa mais cedo e será mais severa que nos Estados Unidos, diz Pitt. O que significa isso tudo? Os países onde tem dinheiro, aonde a coisa está circulando, estão entrando por um momento muito difícil. Nossa, Lércio, então significa que o Brasil vai entrar? Não. Nós vivemos quase que num mundo separado. Importa sim, para exportação importa, para várias situações acabam importando bastante, estamos num mundo globalizado, mas o que eu quero dizer com isso é que existe uma dificuldade real lá fora. Então, quando eu vejo, igual vi resultados de pesquisas esses dias entre empresários esperando crescer 20% a venda para o ano que vem, 30%, aumentando produção para poder faturar mais, me deixa bastante preocupado. É um momento, para usar uma palavra muito antiga e usada em comerciais, de parcimônia, cautela, calma. Cuidado para querer dominar o mundo e perder até aquilo que você já tem hoje. Seguindo com as informações, a perspectiva para móveis ela é boa. Por que ela é boa?
Da mesma forma que economistas erram e acertam bastante, mais erram, na verdade, ultimamente, também algumas pesquisas têm dado algumas indicações. Por exemplo, o varejo, segundo essa pesquisa aqui do DV, o varejo deve registrar crescimento de 4,3 em novembro e 2,2 em dezembro. Opa, está crescendo? Na comparação com os mesmos meses do ano anterior. Opa, então do ano passado para cá está crescendo. É, para janeiro de 2023, a projeção de crescimento nominal de 4% em relação a 2022. Puxa, legal. Então, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo está apontando um crescimento. Logo abaixo vem o que deveria estar aqui em cima, na minha opinião. Quando descontado o IPCA, ou seja, vamos olhar, tirando a inflação, não adianta olhar só o valor nominal, o índice está projetando uma retração de 1% para novembro, uma retração de 3,6% para dezembro e 6,4% para janeiro. Ou seja, não podemos falar essa coisa dizendo que aumento nominal das vendas é uma verdade? É, mas acaba induzindo ao erro. A verdade é que, para o varejo, de forma geral, está se pensando ou está se vislumbrando uma queda de faturamento. Valério, se você não falou que para o móveis é positivo, então, em relação às projeções nominais por setor, destaque para móveis e eletro, que apresenta projeção positiva para os próximos 3 meses. 8,7 em novembro, 5,5 em dezembro, 3,6 em janeiro, após ter apresentado retração nas últimas 6 medições. Isso significa que, com inflação ou sem inflação, tirando a inflação de tudo isso, os móveis são os que melhor estão posicionados. Nos últimos 6 meses foi o que mais sofreu, pesando menos no bolso do consumidor. E agora a projeção, ao menos pesquisando o consumidor, ele fala, não, agora eu estou a fim de comprar móveis. Pode ser que a gente acabe se surpreendendo, tendo um novembro bom, dezembro bom, janeiro bom. Vamos torcer para que realmente seja isso. Mais uma matéria, intenção de consumo das famílias tem alta recorde, atinge maior nível desde abril de 2020, desde do início da pandemia, quando começou o estouro de boiada de todo mundo consumindo. Na comparação com novembro do ano passado, a alta do indicador foi de 21%. A maior taxa da história do indicador. Vamos lá. O indicador anterior foi consumo real, tá? O que foi faturado. Esse daqui é o índice de intenção de consumo. Eu coloquei essa matéria dentro do grupo de empresários da AD e a melhor resposta que eu tive de uma das empresárias é: intenção de consumo eu também tenho. Vamos ver se isso vai para a prática. É uma realidade, mas intenção já é alguma coisa, já podemos contar com algo. Por que, que a população está com uma intenção de consumo tão alta? 3 fatores pesam: emprego atual, perspectiva profissional e renda atual. Então, significa que as pessoas, de forma geral, estão vendo que está melhorando um pouquinho a renda dele, que está tendo emprego, não está faltando. Isso tudo dá uma confiança nele em gastar. Chegou dinheiro, ele vai consumir, ele vai gastar. O final dessa matéria traz um detalhe que eu achei muito interessante e que prova para todos nós dentro do mercado que tudo que nós aprendemos só trouxe até aqui. Daqui para frente muda e muda tudo. O que nós esperamos do mercado? Nós esperamos, duas coisas têm sido apontadas como muito forte. Uma delas, o crescimento do comércio eletrônico, indubitavelmente isso deve se expandir sempre e muito mais, e que após a pandemia as pessoas querem sair de casa. Você tem dúvida dessas duas situações? Eu também não, mas olha lá. As lojas físicas são preferidas por 71% dos entrevistados. Tudo bem, a maioria. 12,5 pontos percentuais a menos que na Copa passada. Nós sabemos que está diminuindo a compra para física, mas em 8 anos caiu 12 pontos. Ou seja, estava aqui em torno de 83, veio para 71. Realmente foi uma intenção e a queda foi importante. Opa, confirmou a informação, então, da tecnologia entrando. Também caiu o percentual de pessoas que planejam acompanhar as partidas em bares e restaurantes, de 19 para 13 na comparação com o Mundial. Ué, peraí, as pessoas querem tanto sair de casa, mas em 2018 nós tínhamos 19% dizendo que queriam assistir fora, agora 13%. As pessoas estão voltando para dentro de casa. Não dá para a gente ter certeza de nada, não dá para a gente prever de uma forma empírica, tem que buscar informação. Como está o bolso do sócio principal? Quem é o sócio principal da tua empresa, aquele que tem a maior retirada? Ele, o governo. A arrecadação federal aumentou 4,7% em setembro, em relação ao mesmo de 2021. No acumulado janeiro e setembro, o fisco já arrecadou 1,6 trilhão, que representa um aumento real de 9,5% real. 9,5% no mesmo período de 2021.
Nós estamos falando que o governo aumentou o faturamento dele real em 9,5% em relação ao ano passado. As indústrias de imóveis vêm com uma queda de 11% do grupo, quer dizer, o governo, o sócio principal, ele tem um baita no aumento. E ainda estamos vendo governadores, presidente, uma briga danada para ver quem fica com a conta das diminuições de impostos, mas está se arrecadando mais. É um buraco sem fim, sempre buscando mais imposto e vamos vender imóveis para pagar esse imposto e ainda tentar sobrar para crescer a empresa e sobrar para os sócios que estão correndo todo o risco. A necessidade de financiamento do governo recuou 77% ano passado. Frente a 2020, chegou a 200 milhões. A receita cresceu 25,8% 2021 em relação a 2020. Então, estamos falando em crescer 10% esse ano. Ano passado cresceu 25%. A tua empresa cresceu tudo isso de faturamento? 25 no ano e 10 no outro? Em 2021, ano passado, houve uma queda de 15% nos pagamentos de benefícios previdenciários essenciais. Principal razão pelo crescimento de apenas 1,8%. Significa que o governo enxugou despesa. Então, de certa forma, essa máquina, essa empresa Brasil, diminuiu despesa, ela começou a dar lucro. Não pode estar faltando dinheiro. O país tem que ter condições de, mesmo fazendo todos esses pagamentos de essas ajudas para a população, ele tem que ter condições de poder se manter sem jogar mais impostos para a gente, sem ter que tirar de alguém esse dinheiro. Dá para cuidar lá dentro, dá para se ter essa solução. O que precisa é boa vontade política para tentar achar, independente se é federal, se é estadual, se é municipal, se é de um partido ou de outro. Nós temos que olhar para isso. Essa matéria é a continuação daquela, e eu trouxe alguns dados interessantes, mas eu salvei também aqui no card do YouTube o link para ela. Você que gosta de alguns números, clique e dá uma olhadinha nessa demonstração. Ela mostra aqui o governo central, federal, governo estadual, governo municipal. Ano passado, quanto foi faturado por eles? Falando aqui em 2,4 trilhões federal, 1,1 estaduais, 860 bilhões os governos municipais. Isso oriundo de imposto. E, mais ou menos, o federal não vem transferência, ele não recebe de ninguém, o estadual arrecada 748 e recebe 225 do federal, os municipais arrecadam 180 e recebem 600 do estadual e federal, ou seja, os municípios dependem demais de alguém dar dinheiro para ele pagar as contas. Me chamou também a atenção na parte de gastos, a remuneração de empregados. O governo federal, 2,5 trilhões de arrecadação, gasta 300 milhões. O estadual, com 1,100, gasta 300 bilhões. O governo municipal, com 860, gasta 300 bilhões. Cada um tem os seus 300 bilhões de gasto com funcionalismo. E se nós formos olhar o quanto eles gastam com juros, os municípios, dos 860 bilhões, 5 bilhões aqui, 0,6, gasta pagando juro. Tá, não é um grande devedor. Os estados pagam 3,2% do que faturam de juros. Não são grandes devedores. O federal pagou 589 bilhões, faturando 2 trilhões e meio. Ele paga 24% de juros. Lógico que na conta final aqui dá 0 a 0, mesmo porque, quando nós falamos em governo federal, em governo estadual, municipal, a intenção não é que tenha lucro, tem que ser gasto todo o dinheiro arrecadado. Essa é a ideia. Mas por que a gente fala da importância de PIB, a importância da taxa de juros, porque o país não pode se endividar demais? Se sobe demais a taxa de juros, o Brasil está pagando 24% do que fatura, é dinheiro emprestado. Então, aquele juro que aumentou lá de 2% para 13,75% está indo direto lá da União. No final das contas, nós pagamos também, é menos dinheiro que sobra. Então, nós precisamos diminuir essa inflação logo, temos que ter um melhor consumo e tem que diminuir essa taxa de juro quanto antes, para que sobre mais dinheiro para nós, brasileiros como um todo, para a nossa economia e menos para o mercado financeiro. E você, o que pensa? Muito obrigado, até semana que vem.